Estamos mais uma vez aqui no Conficast, o estúdio aqui montado no espaço do Expo São Paulo, no Congresso Espectro 2025, administrado pelo Dr. Tiago Castro. E é sempre importante e interessante a gente, nessas entrevistas desses dias que a gente tem passado, entrevistar muitas profissionais que entraram na área depois que elas passaram pelo problema, né? Quiseram buscar informação para tratar o seu filho e com todo esse carinho e amor tratando o seu filho, acabaram agora replicando esse tratamento para seus pacientes. E é por isso que nós estamos chamando aqui a Joyce Meneghetti. Muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do Conficast. Eu que agradeço. É um prazer poder dividir a minha experiência aqui com todo o pessoal. E eu agradeço e te parabenizo, porque às vezes o medo, a vergonha, a gente sabe o preconceito que existe, você de repente deve ter passado por isso, você vai comentar daqui a pouco para a gente, né, sobre isso, que quando a mãe recebe, né, aquele diagnóstico, tanto que essa estatueta aqui, a gente fez exatamente em memória para vocês. Linda. Porque a expectativa que a mãe cria, né, quando nasce uma criança, quando está por nascer, né, escolher o nome, querer saber a aparência e de repente vem a notícia. Aquele filho que a mãe idealizou não se sabe que não vai ser aquilo, né? Isso é real, é muito real. Como que foi a sua reação? Foi exatamente essa, de perda, de luto, de sonhos que não iriam se realizar, né, de falta de conhecimento, de insegurança com o futuro, de como seria o futuro do meu filho. Porque quando a gente é mãe, a gente realmente planeja que os nossos filhos nasçam, cresçam, sejam saudáveis, se casam, estudem e realizem os nossos sonhos. E quando a gente tem um diagnóstico assim, é só incertezas. E esse diagnóstico faz com que a gente realmente vivencie o luto, né, que a gente se perca ali numa névoa de incertezas, de dúvidas, de medo, de muitas vezes de culpa. A gente sempre quer descobrir quem foi o culpado, foi o pai, a mãe, ou o que a mãe fez errado na gestação. Então assim, vem muita coisa, muito sentimento que realmente apavora. A palavra, acho que para descrever é isso mesmo, é apavoro, sabe? É medo, é assustador. E o tema desse podcast é uma mãe atípica a uma pedagoga, né? Que agora é psicopedagoga. Me explica como aconteceu essa trajetória. Quando veio o diagnóstico do meu filho, depois que eu passei por esse momento conturbado, que eu tive que entender que ele só teria desenvolvimento se eu me envolvesse ativamente. Então eu fui procurar os profissionais. E infelizmente o diagnóstico dele, o médico falou que o meu filho não iria aprender a ler e escrever. E eu falei, não é possível, eu não aceito isso na vida do meu filho. Eu falei, quem é o profissional que faz esse trabalho? Ah, é o pedagogo, o psicopedagogo. Falei, o pedagogo, atuação na escola. O psicopedagogo, atuação clínica. Falei, eu vou ser a psicopedagoga do meu filho. Então, eu mesmo trabalhando em outra instituição, comecei a estudar, me dedicar, me formei na minha primeira pós. E o meu filho foi meu primeiro estudo de caso real. Porque nós conseguimos alfabetizar ele, nós conseguimos fazer com que ele aprendesse a ler, a escrever, mesmo durante a pandemia. Então, eu me tornei a psicopedagoga do meu filho, justamente por não ter conseguido encontrar os profissionais que me dessem essa prestação de serviço com carinho, com dedicação, com ciência, né, com tudo embasado, com estudos científicos, com neurociências. E eu falei, então eu vou ser essa profissional. E no caso você acabou saindo da área que você atuava, né? Acabei saindo, mas foi a mão de Deus que se moveu, na verdade, porque eu já estava estudando, eu fiz várias formações trabalhando na outra empresa, e daí eu acabei sendo demitida, e eu falei, é a mão de Deus. Falei, agora eu vou investir no que eu posso, no meu sonho, e vou ajudar outras famílias. Que interessante, aí transformando toda a sua experiência, sua vivência em casa, agora repassando. Como que você está replicando isso para os seus pacientes? Hoje eu atuo com avaliações, né? O psicopedagogo compõe a equipe multidisciplinar para avaliação pré-diagnóstico. Então eu atuo com as avaliações. Quando fecho o diagnóstico, eu atuo com as intervenções, tanto com a criança e também com o treinamento parental, de formação de equipes de apoio, de orientação de como os pais podem ajudar em casa, como o meio clínico interfere no ambiente familiar. Então a gente entra com todo um suporte, com toda uma rede de apoio, tanto para a criança no ambiente clínico, quanto para a família no ambiente familiar, em casa, mas também na questão institucional, na questão escola, né, que a gente entra com as orientações, com o PEI. Então, assim,
O psicopedagogo, ele está em vários ambientes, né? E quais transtornos que você trata na sua clínica? Hoje eu atuo com o TEA diretamente, né, o transtorno do espectro autista, o TDAH e transtornos de aprendizagem, que vem ali como a dislexia, descalculia, disgrafia, tudo que essa área que é apaixonante e a gente tem todo o embasamento científico para atuar. E no caso, por ser uma mãe atípica, como que você consegue replicar toda essa questão da empatia no consultório? Eu acho que assim, uma das maiores dificuldades para os profissionais que não vivenciam o diagnóstico dentro da sua própria vida é que assim, a ciência, a teoria é linda, a teoria é maravilhosa, mas quando a gente está do outro lado, a realidade é outra, né? Então eu acredito, eu tenho certeza que ter passado por tudo que eu passei torna a minha devolutiva, torna a minha empatia, torna o carinho. Eu consigo realmente entender o que aquela família está passando. Eu sei, eu já estive daquele lado, né? Então, não tem como ser diferente. É feito com muito amor, com muito respeito, com muito suporte, muita dedicação, mas, acima de tudo, com muita empatia, porque eu já estive daquele outro lado. Eu sei como é. Você teve apoio familiar para enfrentar esse desafio? Graças a Deus. Eu tenho um marido super presente, que apesar de trabalhar viajando, me apoia com tudo que eu faço. É um suporte para nós como pai, como provedor. É um ser humano fantástico, fantástico mesmo. Me apoiou na minha transição de carreiras, me apoiou em todos os passos que eu fiz como profissional. E eu acho que é o meu maior fã. Ah, que bom, que bom. Porque isso é um desafio, né? É um desafio. É muito triste quando não se tem esse apoio, né, na família, né? É muito triste. E a gente tem uma taxa de divórcios muito grande. Sim. Nós temos aí casos de famílias que são desmembradas por pura falta de conhecimento ou por N outros motivos que não cabe a nós julgar, porque cada um sabe da sua realidade, né? Mas encontrar dentro de casa uma base é fundamental. E é fantástico, muda realmente a nossa vida. Mas de qualquer forma, eu acredito que vocês mulheres são guerreiras, porque olha, o peso maior fica nas costas da mãe, né? Por mais que você teve todo esse apoio, o maior envolvimento foi da sua parte, né? Sim, eu acredito que sim. E às vezes ele até se culpa um pouco por causa disso, mas eu falo que cada um dentro do seu papel. Ele me apoia como ele pode e eu faço tudo o que eu posso, ao mesmo tempo também sem me culpar com as coisas que eu não posso, porque eu também sou humana, né? Apesar de hoje ser uma profissional, já ter uma boa experiência, também tem os dias que eu também não estou bem, também tem os dias que eu também quero chorar, né? Verdade. Mas está tudo bem, isso faz parte porque nós somos humanos. E aqui falou muito sobre a importância da mulher se cuidar, né? Manter a vaidade, manter o ser feminina, né? Que conselho que você daria para as mães, né, nesse sentido? Eu acredito que, até como exemplo, o amor próprio, tirar um tempo para si, né? Eu, depois que eu me tornei mãe atípica, eu me tornei corredora, eu me tornei maratonista, eu me tornei montanhista. E são momentos que eu tiro de viagens, assim, para eu cuidar de mim. Durante a preparação de qualquer prova, eu estou cuidando do meu tempo, da minha saúde mental, da saúde física, né? Então, assim, meu primeiro conselho é acalma o pensamento, se organiza, escolha... Acalmar o pensamento, olha, é uma frase muito importante. Porque os pensamentos inquietantes, tem até um livro que fala sobre isso, né? Os pensamentos inquietantes, que às vezes são preocupações, né? Preocupações que às vezes não acontecem e que às vezes acabam desestabilizando, né, a base da família, que às vezes é quem vai resolver o problema, quem vai tratar do paciente, né? Eu até costumo sugerir para as minhas mães que quando a criança está lá em intervenção comigo, que vai fazer uma caminhada, que vai ler um livro, para que ela possa tirar aquele momento para se preocupar com ela também, né? Então, cuidar de nós é fundamental, porque é o mesmo exemplo que a gente tem quando a gente tem a máscara do avião, que máscaras vão cair, primeiro você coloca em você para depois colocar no outro. É verdade. É basicamente a mesma coisa. Se eu não estou bem, como que eu vou cuidar do meu filho ou dos meus pacientes? Então isso é fundamental. É verdade, é excelente ilustração. Você é aeromoça? Já foi aeromoça? Não. De repente, pela experiência profissional. Né, mas já pegou voos e a gente sabe, né, que realmente é isso que acontece. Às vezes a gente se preocupa tanto com os demais, com o filho, com o marido, e acaba esquecendo de si mesmo, né?
Infelizmente. E você acha que, por exemplo, você tira tempo para você e seu marido, só vocês? Sim, olha só que legal. Pelo menos uma vez por ano, nós fazemos o que eu chamo de viagem de lua de mel. Uma vez por ano a gente escolhe um lugar e a gente fica 5, 7 dias, conforme a nossa disponibilidade de agenda, e a gente faz a nossa viagem de lua de mel. Pelo menos uma vez a cada 15, 20 dias, a gente sai para jantar só nós, né? Eu tenho um braço direito na minha casa que me ajuda com os meus filhos, então eu consigo tirar esse tempo. A gente sai para tomar os nossos cafés da tarde, às vezes a gente sai para caminhar, então a gente mantém o casal independente da família, que continua é extremamente namorando importante. até hoje. Com certeza. Isso é importante, né? Porque algumas mães se focam muito no problema, se foca muito no filho, que não é um problema, na verdade é uma mudança de foco, né? Porque se entende que é uma necessidade de dar uma atenção maior. Mas ela acaba focando muito na mãe e não na mulher. Exato. E acaba negligenciando a esposa. E talvez é por isso a estatística que mostra do divórcio, né? Sim. Que ela esquece de dar atenção ao marido. São vários papéis, Você né? em algum momento deixou de dar atenção pro seu marido? Você acha que em algum momento você pecou, você errou e de repente você mudou o rumo? Eu não tenho dúvidas de que eu falhei em algum momento com relação a isso. Até porque quando eu comecei a transição de carreira, eu estudei muito. Acordava muito cedo para estudar, ficava até muito tarde estudando. Então, com certeza, em algum momento, eu falhei com isso. Mas essa foi a diferença dele entender, de ser parceiro, de entender que aquilo foi um momento. Como que é o nome dele? Juliano. Ó, Juliano, ó, você é um exemplo para os homens, tá? Tá um pouco fora das estatísticas, então você tá de parabéns, tá? Vocês são de onde mesmo? Nós somos de Londrina. Londrina. Paraná. Paraná, minha esposa também é de Ponta Grossa. Olha. Eu conheço o Cianorte, eu acho. Cianorte. Cianorte, que é uma clínica de ortopedia, eu tenho alguns clientes lá. Né? Eu tenho um carinho muito grande por Londrina. O Juliano, ele trabalha atendendo Cascavel atualmente. Ah, então entendi. viaja bastante. Ah, entendi. Ele trabalha em Cascavel. Então, ó, parabéns pelo trabalho aí, em grupo, né? Em parceria com a sua esposa. Você é um exemplo para os outros homens, né? E quer mandar um recado para ele, aproveitando? Aproveitando, eu já agradeci muito por ele, mas assim, gato, eu não estaria onde eu estou construindo o que nós estamos construindo se não fosse por você, se não fosse pelo seu apoio. Te amo. Oh, que lindo. E hoje você é palestrante? Hoje eu palestro, hoje eu conto tanto a minha parte motivacional como mãe, como construir histórias, como servir de bons exemplos, né? Sim, sim. Então eu conto tanto a parte motivacional, atuo nessa área motivacional, mas também na parte técnica, dando formações para escolas, para treinamento de page, manejo comportamental. Então acabei mudando, entrando nesse nicho também. E qual a mensagem que você deixaria então para as mães que recebem de repente um diagnóstico, como reagir, o que fazer? Que mensagem final você daria? Eu vou repetir para você aquela mesma frase. Acalma o pensamento, respira, escolha prioridades, escolha as guerras que você quer lutar. Se o teu filho tem deficiência com fala, foca na fala. Se é motor, foca no motor. A gente entende que o autismo no Brasil é muito caro. Nem sempre a gente consegue oferecer para os nossos filhos tudo aquilo que eles precisam. Então, escolha as etapas, foque nisso e acalma o pensamento. Respira, coloca Deus acima de tudo que vai dar tudo certo. E busca conhecimento, que é o que você está fazendo aqui no Espectro 2025. Sempre um evento maravilhoso, né? É uma honra poder estar aqui e realmente conhecimento liberta, né? É verdade. A gente fica até mais criterioso quando a gente vai escolher profissionais. Quando a gente tem conhecimento, a gente sabe até a forma como o profissional está lidando com isso. Mas isso é importante, né? Ter esse lado crítico e, de repente, buscar o melhor, né? E com certeza você vai acabar se transformando também numa melhor profissional. Com certeza, não tem dúvidas. dúvidas. Parabéns pela sua experiência, por nos compartilhar toda essa vivência e que vai fazer todo sentido para os ouvintes aqui do Conficast. Foi um prazer mesmo. Obrigada. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso Espectro 2025, aqui no Expo São Paulo. E daqui a pouco vamos entrevistar mais profissionais da área de autismo, TEA e outros profissionais e até mães, né, atípicas e que nos dão um bom exemplo como esse, que foi escutado agora a entrevista.